Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreve no canal porque o tema de hoje é crucial. A gente vai falar sobre um hormônio que muito provavelmente, sem que se saiba, pode estar definindo os limites da sua força e da sua imunidade. Vamos começar direto com uma pergunta. Pensa aí, e se aquele platô nos treinos, sabe? Aquela dificuldade de evoluir, de pegar mais peso? E se a causa não tiver nada a ver com o seu esforço ou com a sua dieta, mas sim com uma deficiência hormonal que quase todo mundo ignora? Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa corrigir um erro de conceito que todo mundo comete. O ponto de partida é esse aqui. Estamos falando de um hormônio, não de uma simples vitamina. É isso mesmo. A tal da vitamina D é, na verdade, um pré-hormônio. O nosso corpo a transforma em um hormônio superpotente chamado calcitriol. E ok, todo mundo sabe que ele é importante para os ossos e para o cálcio, mas o papel dela como uma espécie de general do nosso sistema imunológico é gigantesco, e é aí que o jogo muda. E aqui está o pulo do gato. Diferente das outras vitaminas que a gente pega na comida, a maior parte desse pré-hormônio vem da exposição da nossa pele ao sol. É por isso que tanta gente tem deficiência, mesmo num país como o Brasil. A gente vive trancado em escritórios, em casa, no carro. Certo, agora vamos conectar os pontos e trazer isso para o que realmente interessa aqui: performance. Vamos analisar a ligação direta, o eixo que conecta esse hormônio aos nossos músculos. A afirmação pode parecer forte, mas a ciência está aí para provar. A deficiência de vitamina D é uma causa documentada de fraqueza muscular. Não é sobre falta de vontade, é pura biologia. E o mecanismo por trás disso é fascinante. Pensa que as nossas células musculares têm fechaduras específicas para esse hormônio. São os receptores VDR. Quando o hormônio, que é a chave, se encaixa, ele entra no núcleo da célula e literalmente liga os genes que mandam o músculo contrair, se reparar e crescer. É uma ordem direta, no nível do DNA. E olha o impacto prático disso no treino. A falta dessa chave ataca justamente as nossas fibras musculares do tipo 2. São elas as responsáveis pela força, pela explosão, pelo levantamento de peso. Quando os níveis estão baixos, a gente está literalmente sabotando o nosso motor de potência. Mas a notícia boa é que, ao corrigir isso, os estudos mostram que essas fibras voltam a crescer tanto em tamanho quanto em número. E para não ficar nenhuma dúvida, a evidência é muito clara. Em estudos com animais, quando os cientistas simplesmente desligaram a fechadura, o receptor de vitamina D, o resultado foi direto. Os músculos atrofiaram, ficaram mais fracos e menores. A conexão é inegável. Mas performance não é só sobre força bruta, certo? Vamos para o segundo pilar, que é o que garante a consistência, a nossa fortaleza imunológica. A lógica aqui é muito simples, mas é poderosa. Não adianta ter o melhor plano de treino do mundo se, todo mês, uma semana é perdida por causa de uma gripe ou um resfriado. Consistência é o segredo, e um sistema imune forte é a sua garantia de que você vai estar lá, dia após dia, treinando. E o mais genial é que a vitamina D atua em duas frentes. Na imunidade inata, que é a primeira linha de defesa, ela age como um acelerador, aumentando a produção de antibióticos naturais do nosso corpo que destroem os invasores. Ao mesmo tempo, na imunidade adaptativa, ela age como um freio, controlando as células inflamatórias para que o nosso corpo não se auto-ataque. Isso previne aquela inflamação crônica que acaba com a nossa recuperação. E olha, falando em eficiência e resultados de verdade, eu acabei de liberar um material que muda completamente o jogo para quem sente que está estagnado. É o meu novo guia, o Código da Vitalidade 2026. Nele, eu explico o conceito da bioharmonia e como aplicar a dose mínima efetiva para ativar a sua queima de gordura natural sem precisar passar horas na academia. O fitness tradicional morreu. E esse e-book é um manual para essa nova evolução. E o melhor de tudo, ele é 100% gratuito por tempo limitado. Para garantir sua cópia, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está na tela agora. Baixe o seu e comece a aplicar o protocolo ainda hoje. Ok, de volta à nossa análise. Agora que a gente já entendeu o porquê isso é importante, vamos para o quanto. É hora de decifrar os números do seu exame de sangue. A pergunta que todo mundo deveria se fazer é essa. Qual é o meu nível de 25-hidroxivitamina D? É esse o marcador que a gente mede no sangue. Porque sem dados, a gente está só dando um tiro no escuro. Esses aqui são os valores oficiais da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Presta bem atenção. Abaixo de 20 nanogramas por mililitro é considerado deficiência. Fim de papo.
Para a população geral, a faixa de suficiência é entre 20 e 60. Mas, para quem busca otimizar a saúde, o ideal é estar acima de 30. Esse gráfico aqui simplifica tudo de vez. A zona de perigo, o alerta vermelho, está abaixo de 20. A zona de segurança, onde a maioria deveria estar, fica entre 20 e 60. E um ponto muito importante, o risco de toxicidade só começa a ser uma preocupação real lá em cima, acima de 100, o que é bem raro de acontecer. Certo. Agora que a gente já tem os dados e as metas, vamos para a parte prática. Como otimizar esses níveis de um jeito seguro e que funciona? Primeiro, vamos tirar o medo da frente. A tal da toxicidade por vitamina D, acima de 100, é extremamente rara. E ela quase sempre acontece por erros bizarros de suplementação com doses gigantescas e não por tomar sol. O nosso corpo é inteligente, ele tem um freio de segurança para não produzir demais pelo sol. Então, a estratégia é um protocolo de 3 passos bem simples. Primeiro, teste. Não adivinhe, meça. A gente precisa saber qual é o ponto de partida. Segundo, vá para as fontes naturais. Otimize a exposição ao sol de forma segura e inteligente e coloque peixes como salmão e sardinha na dieta. E terceiro, suplementação consciente. Se for preciso, doses de manutenção entre 400 e 2.000 unidades internacionais por dia são um padrão seguro e eficaz para a maioria das pessoas. E para fechar, a gente volta à pergunta do início, mas agora ela tem um peso totalmente diferente. Você já mediu o hormônio mais subestimado do seu corpo? Porque aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. E a sua performance pode estar presa exatamente aí. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se essa análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima. Até mais!